Sejam super bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás Cláudio Silva, sou personal e massoterapeuta. Tenho 51 anos de idade, trabalho dentro da área de educação física desde meus 17 anos de idade, quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro período. Antes, eu era atleta de natação, de handball, de karatê. E entrei na educação física porque eu acredito que a educação física é a forma mais correta de prevenir a doença. Fiquei muito em dúvida entre educação física e medicina, mas eu preferi, em vez de tratar da doença, tentar evitar que a doença venha. Acredito fielmente com o poder do equilíbrio entre o corpo e a mente, você consegue aumentar a tua imunidade, você consegue prevenir a maioria das doenças, seja físicas ou mentais, que hoje em dia está tão frequente. Eu amo o que eu faço. Quem me acompanha sabe que eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida de saúde. E isso eu tive que não ficar longe da educação física, se eu vou ficar longe da educação física, eu vou morrer. E não pretendo morrer agora. Mas eu tive que, de novo, me readaptar. Hoje eu trabalho com consultoria fitness online, um trabalho que eu fiz na época da pandemia e que deu certo, e graças a Deus, aos pouquinhos, está dando certo agora de novo. Onde eu monto a série da pessoa, onde eu faço uma reeducação alimentar, não é dieta, não sou nutricionista, é uma reeducação alimentar. Eu faço avaliação online e seja para você treinar em casa, seja você treinar em academia, seja qual for o objetivo. Você vai ter uma orientação de um profissional experiente, você vai ter uma orientação de um profissional super dedicado e que eu garanto que se você fizer aquilo que eu orientar, você vai ter seus resultados. O equilíbrio entre uma boa alimentação e a atividade física. Resultados físicos, estéticos e principalmente a sua saúde. Só que também quem está me acompanhando há muito tempo, já viu alguns vídeos eu falando e vou voltar a falar de novo, que isso me preocupa muito. Estão sucateando demais a educação física. A academia, hoje em dia, virou comércio. Quando eu comecei a trabalhar com educação física, cara, tu tinha que ter atestado médico de um clínico geral. Se o clínico geral achasse alguma coisa errada, pedia um atestado físico de um especialista, né? No caso, ortopedista, cardiologista, lá que fosse. Ainda tinha que fazer uma avaliação funcional com o profissional de educação física e você só poderia trocar a série se fizesse uma reavaliação funcional. Cara, hoje em dia virou bagunça. Hoje em dia virou comércio. Você faz a avaliação se você quiser. Não é comprar, não são todas, tá? Mas vamos botar com 80% das academias. Você faz a avaliação física se quiser. Você troca a série sem fazer reavaliação. Você não precisa de atestado médico. Você responde um parquê, onde você pode mentir. Pergunta se você tem pressão alta, pressão baixa, diabético, hipertenso. Se você tiver tudo não, você não precisa de atestado médico. A pessoa sabendo disso, a pessoa vai falar não. Aí você, como profissional de educação física, olha o aluno, o cara não tem pressão alta, o cara não é diabético, o cara não é hipertenso, o cara não tem coluna dolorida, o cara não tem dor no joelho,
o cara super saudável, aí tu passa uma atividade física pro cara, se lesiona, porra, me lesionei, tal academia com tal professor. Pô, mas você disse que não tinha dor nenhuma. Ah, eu sinto uma dorzinha de vez em quando, mas eu achei que era bobeira. Quem tem que achar se é bobeira ou não, quem tem que avaliar são os profissionais, cara. Então, assim, a tendência hoje em dia é entupir a academia, cara. Academia super lotada, às vezes academia de 2 andares com um professor só. Não tá, o melhor que seja o professor, não tem como dar conta. É, Isso muito é culpa nossa. Eu entendo que às vezes você precisa do dinheiro, às vezes você precisa trabalhar, e você se submete a algumas coisas. Mas enquanto tiver professor que aceite isso não vai mudar nunca. A classe tem que se unir para, tipo assim, não trabalho em 2 andares. Não, só trabalho se tiver obrigatório de avaliação. Os profissionais de educação física cobram valorização profissional, mas a maioria deles não se valoriza. Não tem carteira assinada, não tem contrato, recebe abaixo do teu piso salarial. E o pessoal está aceitando. Que tem de estagiário, tanto aula no lugar de professor formado, cara. Tudo para economizar dinheiro, entendeu? Pode ter um professor formado como coordenador, o resto do estagiário. E a fiscalização só tem se tiver denúncia. Se não tiver denúncia, não tem fiscalização. Então, tipo assim, tá difícil. Hoje em dia, poucas pessoas querem fazer educação física pela desvalorização. Quando você fala sobre professor de educação física, você fala assim, aquele cara que era bom de esporte na educação física, que mulherengo, quer pegar mulher, que sabe jogar bola, aquele cara que não queria estudar, queria um curso superior, quer fazer educação física. Existe um preconceito enorme. E enquanto a gente não se valorizar, isso só vai aumentar cada vez mais, cara. Seja dos alunos, seja dos donos de academia. Somos nós, professores, que temos que nos unir e não aceitar certas condições de trabalho, porque está realmente impraticável. As academias lotadas, mas a qualidade de serviço muito precária. Não estou falando de todas, tá? Tem academias que ainda seguem um padrão, mas são muito poucas. São muito poucas. Vocês têm que ver que a atividade física é sua saúde, cara. Se você tiver um problema de coluna, de colocar um determinado exercício, eu te aleixo. Se você tiver um problema cardiorrespiratório, botar uma carga de exercício muito alta, eu te mato. Academia superlotada, o risco de acidente é maior. Você fizer um exercício com a postura errada, você pode se lesionar seriamente. E não tem um professor só olhar para 50 alunos. Não tem, é desumano isso. Então fica aqui um alerta realmente para todos os setores, para os profissionais de educação física, para os alunos, para os donos de academia, para as fiscalizações. Vamos levar mais a sério. Estão sucateando muito a educação física. Não estão levando a sério a nossa profissão. A responsabilidade que é você lidar com a vida de uma pessoa.
Educação física não é mero movimento, não. 1, 2, 3, 3, 4, 2, 1. Não é. É muita responsabilidade. E a gente tem que ser valorizado por isso. Então, fica esse alerta para um profissional que ama o que faz, que mesmo debilitado, continua trabalhando e, se Deus quiser, vai voltar a trabalhar presencialmente e que ama a sua profissão. É um apelo realmente a não deixar que o capitalismo, a vontade de ganhar dinheiro de qualquer maneira, a facilidade, que a princípio, a comodidade, a princípio, prejudica a sua saúde, prejudica o seu bem-estar, que isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Vamos nos valorizar, professores, alunos, proprietários. Vamos nos unir, porque o objetivo maior é a saúde física e mental das pessoas. Se você chegou até aqui, se inscrevam, curtam, compartilhem. E eu peço que vocês entrem nesse clube meu, que é de consultoria online. Eu te garanto resultados. Preço popular e total dedicação. Tá? Deus abençoe todos vocês. Não esqueçam de compartilhar e curtir esse vídeo.